1 Coríntios capítulo 15. Os versículos que vamos ler mostram-nos uma realidade que está muito próxima de acontecer. Está escrito no versículos 51 e 52: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pode sentar, amada igreja. Queridos irmãos, nós podemos entender uma coisa. A Bíblia, ela não fala muito sobre o arrebatamento. E por que ela não fala? Por que ela não menciona tantas vezes como a gente imaginaria? Por que Jesus fala muito do inferno? Por amor. Porque Ele não quer que ninguém vá para lá. E Ele ensina que lá é um lugar terrível de se viver. E quem for para lá vai viver lá eternamente. Então não terá saída. Então, mas... porque também, amados, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, é um mistério. Paulo disse: eis que vos digo um mistério. Um mistério é uma coisa, amados, que está escondida. O próprio Jesus, ele revela isso lá em João 16, ele diz: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. E naquele dia nada me perguntareis. Preste bem atenção, amados. O Senhor diz que no momento que nós virmos a Ele pessoalmente, todas as perguntas que temos e dúvidas, elas estarão respondidas. A plenitude do conhecimento alcançará a nossa imaginação e nossa mente. Nós estaremos com a sabedoria perfeita e conheceremos tudo. E também chama atenção aqui para o fato de que o Senhor Jesus, Ele não somente diz que quer nos ver, mas Ele quer nos ver outra vez. Eu pergunto, alguém aqui já viu Jesus pessoalmente? Não. Mas Ele diz que quer nos ver novamente. Então, como isso pode acontecer, amados? Nós vemos Jesus através da palavra de Deus. Jesus é real, amém? Nós cremos que Ele existe. Nós cremos que Ele está aqui, embora não o vemos, pois Ele está aqui presente nesse lugar, nesse momento. Os anjos do Senhor também estão aqui presentes, aleluia. Aleluia. E nós sempre oramos e pedimos: Senhor, se há alguma coisa maligna aqui querendo penetrar nesse lugar, algum pensamento maligno, o Senhor tira para fora, porque a Tua presença aqui, nós já sentimos a presença dEle, aleluia, Ele é real. Ah, mas como é que você sabe que é Jesus? É como você sabe que é o vento. Você vê o vento, mas ele é verdade ou não é? Ele existe ou não existe? Então, você não vê, você sabe que Ele existe, e você o sente. Assim é Jesus Cristo. Ele está aqui presente nessa noite. Ele está conosco aqui, aleluia, nesse lugar, para receber o nosso louvor, a nossa adoração. E que nós precisamos, amados, deixar tudo aquilo que nos embaraça neste mundo e as coisas deste mundo. Temos e devemos deixar tudo isso, para que nada nos impeça de sermos atraídos na chamada que haverá nas nuvens para os salvos se reunirem juntos com o Senhor. Aleluia. Interessante que nós o vemos e nós o reconhecemos pela palavra.
Mas, então, quando ele vier na nuvem do céu, aí sim, nós vamos vê-lo assim como ele é. Aleluia! Naquele dia, não haverá mais, temos que ter fé apenas para ver Jesus, mas o veremos face a face. E isso é a coisa mais maravilhosa e gloriosa de você imaginar, que nós que somos cristãos, que alimentamos esta esperança pela fé na palavra de Deus, que é verdade, que não muda, que não falha, que não erra. Esse dia está chegando, aleluia. Lá no versículo 52 diz que a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados numa metamorfose instantânea. O seu corpo mortal desaparece e você se torna espiritual e começa a subir ao encontro de Jesus nas nuvens. Aleluia, esse dia glorioso vai ser maravilhoso, vai ser muito bom. Vai ser um dia de festa dos céus, uma festa no meio do povo de Deus que sofre nessa terra tanta coisa, amados, que nos atinge de todos os lados. Interessante que quando Paulo escreveu essa carta também aos Tessalonicenses, que ele não escreveu só aos Coríntios, aqui que nós estamos vendo que ele escreveu aos Coríntios, mas aos Tessalonicenses também ele escreveu sobre o arrebatamento. E ele mesmo, nessa carta, ele se interrompe dizendo que, como se tivesse sido inspirado pelo Espírito Santo, pois ele estava, mas ele diz que ele salientou, quando ele estava afirmando: ora, ainda vos declaro pela palavra do Senhor. Em seu discurso profético, lá em Mateus 24, Jesus Cristo, ele menciona, amados, sabe, pelo menos 24 acontecimentos como sinais da sua vida. Por exemplo, guerras, rumores de guerras, coisas terríveis acontecendo, e desde a época dele existe isso. Mas ele disse que essas coisas estariam se multiplicando, o tempo e as razões de guerras estariam acontecendo muito rapidamente, os tremores, os terremotos, as catástrofes naturais, as coisas estariam acontecendo numa velocidade espantosa. A própria ciência se multiplicaria de uma forma espantosa, e nunca como agora, nos dias que nós vivemos, nós podemos constatar esta verdade. Amém? Amém. Então, na verdade, a vinda dele, amados, para nós, para a igreja do Senhor, o sinal da vida de Jesus, nós olhamos para Israel. Israel, os irmãos sabem que o Brasil ainda não tem embaixador de Israel. Expulsaram ele e ainda não tem. O Brasil está incluído entre 70 países que são contra Israel. E é por isso que o Brasil está debaixo de maldição. Por quê? Porque Deus disse a Abraão: eu abençoarei a todos que te abençoarem, e eu amaldiçoarei a todos aqueles que te amaldiçoarem. Isso ninguém escapa. Nenhuma nação do mundo pode se levantar contra Israel sem pagar o preço dessa rejeição, porque estão rejeitando o povo de Deus, o povo escolhido, o povo que Deus escolheu para ser o povo dos olhos dele. Ele disse: protegerei você com as meninas dos meus olhos. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu tenho pena desses países, tenho pena do Brasil, porque ele não sabe o que ele está perdendo por não apoiar Israel. Hoje nós poderíamos ter um Nordeste florido, assim como Israel, que faz nascer plantas e frutas nas areias do deserto. Ele salicina as águas, tira o sal da água do mar e faz dele água doce. E eu estive lá, amados, eles têm mangueiras por baixo da areia, e essas mangueiras têm furinhos, e a água do mar vem, eles pegam, desalinizam a água, e ela vai pingando noite e dia naquele deserto. Hoje Israel exporta alimento para o mundo, para a Europa. Hoje Israel, esses dias aqui nós comemos laranja de Jaffa. Glória a Deus. Toda vez que aparece no mercado eu compro. Eu quero comprar essa laranja abençoada, a laranja, porque vem lá de Israel, vem lá de Jaffa, do povo de Deus.
Infelizmente, muitos boicotam os produtos de Israel porque querem prejudicar a nação. Mas nós podemos dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Israel é abençoado, embora eles rejeitaram Jesus, o Messias, mas Deus não rejeitou Israel. Eles continuam sendo o povo de Deus, e a igreja do Senhor Jesus está junto com eles e ama Israel, porque Jesus Cristo é israelense, Jesus Cristo é judeu, e Jesus Cristo morreu por nós, aleluia, na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Por isso a igreja do Senhor Jesus ama Israel e ora pela paz em Jerusalém, amém? É, louvado seja Deus. É interessante que nós vemos os conflitos cada vez maiores, e as nações, elas comungam juntas, traçando planos de como destruir esse povo, como destruir essa nação. Uma nação que, olhando para o mapa mundi, era do tamanho do estado de Sergipe no Brasil, amados, mas é um povo que todas as nações em volta, você sabe que numa guerra contra judeu, 12 árabes contra um judeu, e eles não dão conta. O último ataque que eles fizeram, eles tiveram que sair correndo, fizeram túneis para pegar Israel de surpresa, e Israel descobriu os túneis e explodiu todos eles, e matou muitos deles. Eles não conseguem, porque Deus peleja por seu povo, Deus peleja por Israel, o Senhor pelejará por nós também, porque essa é a promessa. Sabe por quê? Nós fazemos parte da igreja de Cristo, você e eu estamos, aleluia, selados. Esse selo é uma garantia de propriedade de Deus, aleluia. E aí daquele que se levanta contra a propriedade do Senhor, que é a igreja. Mas, amados, é interessante que isso não impede de vir sobre nós tribulações. Isso não impede de vir sobre nós tribulações, perseguições, sofrimento, né? Mas essas tentações, amados, muitas vezes não entendemos o porquê Deus permite. Mas se Deus permite, tem propósito. Então esse é o nosso pensar. Nós não podemos entender, mas o que nós entendemos é que Deus é perfeito, Ele não erra, e se Ele permitiu, tem propósito, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo a sua palavra. Essa é o que está escrito na Bíblia. Então, interessante que nós, que somos perseguidos hoje, e por causa dessa perseguição, o mundo vai sofrer juízo de Deus. Há uns 6 anos atrás, eu falei várias vezes aqui na igreja, que o Brasil estaria debaixo de juízo de Deus, que o Brasil estaria pagando um preço muito caro pelas decisões que estão sendo tomadas pelo governo, de institucionalizar o pecado e tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, que Deus condena, e eles estão dando os direitos a essas pessoas de praticarem esses atos sem poderem ser questionados ou até mesmo censurados. E se a pessoa censurar esses relacionamentos antibíblicos, diabólicos, eles podem ser presos, e tem igrejas fechadas, tem pastores presos hoje porque não se negam a aceitar esse tipo de situação. Mas, amados, ai deles, coitado deles, porque agora está chegando a hora do juízo de Deus. O juízo de Deus está chegando, eles estão sentindo isso no ar. Deus está pegando um por um. Deus está levantando homens dentro do Brasil para julgar esse povo. E brevemente muito sangue vai ser derramado. Sangue vai jorrar no Brasil, dos nossos irmãos, dos nossos compatriotas. Porque a nação está dividida. O bem e o mal estão se confrontando agora. O certo e errado. E os valores foram alterados. A justiça está injusta. Os políticos corrompidos, aqueles que deviam legislar em nossa causa, legislam em causa própria. E Deus não fica calado, porque a igreja está clamando, a igreja está orando, e Deus se levanta, aleluia, para pelejar pelo seu povo, e brevemente alguma coisa muito grande vai acontecer. Sabe, amados,
Se nós formos perseverantes e nos afirmarmos nas promessas do Senhor, na verdade o que Deus quer de você e de mim é que estejamos preparados para o arrebatamento. Aí 1 Tessalonicenses, agora eu quero ir passar para lá. Paulo diz: porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Esse tão grandioso, esse singular acontecimento, amados, da história da salvação da humanidade, o mistério do arrebatamento, ele é precedido de acontecimentos que acontecem em oculto. Tem muita coisa que está acontecendo agora e você nem sabe, e nós também não. Os noticiários não relatam, mas o mundo espiritual está se revolvendo. Parece um caldeirão fervendo, a feitiçaria influenciando o mundo inteiro, inclusive feitiçaria dentro das igrejas evangélicas no Brasil. Cultos que parecem mais um ritual de candomblé do que um culto ao Senhor. E Deus não fica calado diante disso, pois Ele está sendo, amado, de certa forma, ultrajado na sua palavra. Pois que Deus, Ele é santo, e a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus seja santo. Mas infelizmente alguns dão ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, e se perdem em seus rituais, tentando transparecer uma espiritualidade, e querem ver coisas tremendas acontecendo, e nem que para isso tenham que invocar, como fez Saul, uma pitonisa, que é uma profetisa do diabo, como tem muitas igrejas que estão sendo e recebendo profecia de tudo quanto é jeito, sendo que Deus não está falando, porque o verdadeiro profeta do Senhor, ele tem compromisso com Deus e com a palavra dele, e a sua vida tem que ser regrada pela palavra, senão são profetas malignos, sinagogas de Satanás, que se reúnem para projetar planos diabólicos contra o povo de Deus, e se infiltram dentro da igreja, usando pessoas falidas espiritualmente, mortas espiritualmente, para mostrar uma espiritualidade mentirosa e enganar os incautos. Mas o verdadeiro crente que tem o Espírito Santo, tem também o discernimento de espírito, e quando alguma coisa ouvir, ele não vai aceitar, porque vai saber que é engano do inimigo. Mas infelizmente muitos estão se deixando levar e correm atrás dessas coisas, estão se perdendo. É interessante que o arrebatamento da igreja está esperando uma coisa: falta uma pessoa. Quando a última pessoa se converter, acontece o arrebatamento. Sabia disso? O Evangelho está sendo pregado em todo o mundo, e chega em pessoas que você nem imagina a forma como Deus usa para chegar o Evangelho a certas pessoas. Tem um testemunho no Brasil de um presbítero que era da igreja em São José dos Campos. Ele se desviou da igreja e passou a carregar drogas para os traficantes, e um dia a polícia o pegou com a droga na moto. Ele foi levado para o pavilhão, aquele pavilhão lá no Carandiru, do número 9. E ele disse que um dia ele tinha sido lançado dentro da cela, uma cela, aquela cela sozinha, que eles isolam o preso, e eles ficam ali só com um buraquinho de cano, que é onde entra o ar e a luz. E foi deixado ali para ver se morria. Davam comida, mas não davam atenção para ele. E ele fez amizade com um ratinho que parava assim, entrava e saía. E ele dava comida para o ratinho. E um dia o ratinho trouxe para ele um pedaço de papel. E ele pegou aquele pedacinho de papel e leu na luz que saía daquele cano e disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aquilo entrou no coração dele. Ele estava na solitária porque ele era muito violento, muito revoltado. Ele brigava com os guardas, ele lutava.
Ele não tinha, ele apanhava, mas ele, mesmo assim ele continuava lutando. Então ele foi jogado lá, eles queriam que ele morresse. Mas quando ele viu aquele folhetinho que o ratinho trouxe para ele, naquela solitária, ele não conseguia esquecer daquilo. Conhecereis a verdade vos libertará, e conhecereis a verdade. E ele falou assim: o que é verdade? O que é verdade? Que essa verdade que liberta, o que é isso? E aí então, quando chegou o tempo de tirarem ele perguntou: como é que eu faço para que alguém me explique esse negócio aqui? Aí perceberam que era um folheto e mandaram ele para um culto que tinha na cadeia. E ele chegando lá, ele ouviu falar que é Jesus Cristo aquele que liberta, a verdade que liberta. E ele então creu em Jesus Cristo e foi salvo, e depois de um tempo ele foi solto. Antes de acontecer aquele massacre que teve, ele foi solto porque o Senhor o libertou, porque ele foi liberto, e ele voltou para a casa do Senhor, evangelizado por um rato. As formas como Deus usa para alcançar uma alma, não importa o meio que Deus usa, Deus vai usar, amados. Nós podemos fazer isso hoje com toda a liberdade, mas não temos feito, não é verdade? Temos muitas vezes nos acovardado, nos acomodado, deixado de fazer aquilo que deveríamos estar fazendo, pregando o Evangelho. Mas não, nós muitas vezes não pregamos o Evangelho, e por causa disso arrumamos confusão entre os irmãos, ficamos brigando entre nós, ficamos nos arranhando uns aos outros. Por quê? Porque se estivermos fazendo a obra de Deus, evangelizando e ganhando almas, a alegria seria tanto que não teríamos tempo para nos morder uns aos outros. Essa é uma verdade que infelizmente está acontecendo nos nossos dias. A igreja acomodada, a igreja é uma igreja que só quer receber, mas não quer distribuir, não quer dar. A Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai, ide por todo mundo, pregai este Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Ele era a luz veio aos homens, e a luz alumia nas trevas, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Jesus Cristo é a luz do mundo, e Ele está presente em sua vida, na minha vida. Mas o mundo está em trevas, as pessoas que estão ao seu lado estão em trevas, e você e eu somos a luz que eles precisam enxergar. E eles precisam também ter essa curiosidade de saber que verdade é essa que liberta. E você pode ter isso preparado nos seus lábios para falar: essa verdade que liberta é Jesus Cristo, porque Ele me libertou, eu sou salvo porque Ele me libertou hoje. Amém? Louvado seja Deus. E é interessante, amados, que Paulo diz isso, né? Deus descerá dos céus, e essa pessoa que vai se converter, não sabemos onde é. Quem sabe você seja um pregador dessa última pessoa antes do arrebatamento, né? A hora que ela falar: eu quero aceitar Jesus e crer em Jesus como seu Salvador, aleluia, a igreja vai embora. Portanto, aleluia, a Bíblia diz assim: até que haja entrado a plenitude dos gentios, porque nem todos se converterão, amados. Nem todas as pessoas que nós pregamos vão aceitar Jesus. Alguns aceitam, até se batizam, mas depois acabam sendo levados por outras coisas. Às vezes nós mesmo como crentes não damos um bom testemunho, e as pessoas desanimam de seguir a Jesus por nossa causa. Um dia saberemos tudo isso. Um dia vai ser revelado tudo. Um dia Deus vai mostrar o que nós fizemos, cada um de nós, por causa das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, por causa do que nós guardamos no coração. Deus vai nos mostrar, que diz que até os nossos pensamentos serão mostrados naquele dia. Então eu quero que os meus pensamentos, aqueles que eu julguei, que eu percebi que não são agradáveis a Deus, eu já pedi perdão a Ele, e eu creio que foram apagados pelo sangue de Jesus. Portanto, aqueles que creem em Jesus, se arrependem dos seus pecados, são perdoados, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, e a misericórdia do Senhor é o perdão dos nossos pecados. E toda vez que a gente erra e peca, pede perdão ao Senhor, automaticamente você está pronto para o arrebatamento. Se Jesus chegar,
Você pecou, mas pediu perdão. Você está perdoado porque o sangue de Jesus tem poder para limpar de toda impureza e pecado. E se Jesus voltar, você e eu vamos subir. Estaremos com Ele para sempre. Mas se você não confessa seu pecado, se você não consegue deixar que a obediência do seu coração aceite aquilo que Deus pede de você, com relação a perdão e tudo, você não pode se preparar para ficar e estar aí sofrendo junto com aqueles que não estavam preparados para ficar. O céu, amados, é registrado exatamente quem é acrescentado à igreja. No céu está registrado cada um que foi acrescentado à igreja, e quando o último se converter, acontecerá o arrebatamento que poderia ocorrer hoje. Arrebatamento é realmente um mistério na história da salvação. No Antigo Testamento encontramos 2 exemplos proféticos de arrebatamento, que 2 pessoas que não passaram para a morte, não passaram pela morte, foram arrebatados, Enoque e Elias. Nenhum desses 2 homens morreu. Eles servem como exemplo à igreja de Jesus. Nós, como membros do corpo de Cristo, amados, ansiosos esperamos, para passar ou pela morte, ou preferimos não ser despidos desse corpo. Isso é, ao invés de ser despidos, morrer e para a sepultura, nós sermos arrebatados e não provar a morte como Enoque e Elias não provaram. Seremos transformados num abrir e fechar de olhos, mas revestidos de poder. Paulo diz, nem todos dormiremos, mas arrebatados seremos todos. Quer dizer, dormir, que é a morte física que ele fala. E depois, ele fala lá em Tessalonicenses 4:14, diz assim, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Afinal, será que é possível, amados, todos renascidos serem arrebatados junto com essa multidão? Qual é a força que tem condições de distinguir com tanta precisão quem deve ser retirado da terra e quem deve ficar? Bom, certa vez, Thomas Edison, aquele que inventou a lâmpada, o grupo de cientistas, colegas deles, fizeram uma pergunta para ele. E disseram assim, Thomas, o Edison, como chamavam ele, como é que você pode explicar para nós como é que funciona esse negócio? Pessoas sendo arrebatadas? Como que é isso? Como é que saber quem vai e quem não vai? Então ele pegou um lugar onde tinha muita limalha de ferro e pegou uma caixa com areia e jogou a limalha de ferro ali na areia e misturou toda aquela limalha de ferro na areia. E depois pegou um imã muito potente lá do laboratório e colocou sobre aquela caixa. E quando ele colocou todas aquelas migalhas que estavam misturados na terra, subiram e grudaram no imã. Mas a areia não aconteceu nada, ficou lá embaixo. Ele explicou, assim vai acontecer. Quem tem, aleluia, quem tem na sua vida essa esperança, quem é uma pessoa que tem, como essas partículas de ferro, amados, ligação com Deus, quando Ele aparecer, vão ser atraídas fortemente como as migalhas de ferro no imã e vão estar encontrando com o Senhor nos ares. E Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Aleluia, glória a Deus, glorifique o Senhor, exalte a Deus, glória a Deus. Todos aqueles que tiverem, amados, essa disposição interior, essa aptidão interior, todos aqueles, amados, estão ligados ao Cordeiro de Deus, ligados a Jesus Cristo e obedecendo a sua palavra, serão arrebatados. Que é, portanto, a força motriz para desencadear esse processo? O arrebatamento pelo qual esperamos, amados, será uma irradiação de poder dos céus, da ressurreição de Jesus Cristo. Aquele que não crê na ressurreição de Jesus
também não pode ser arrebatado. Mas Jesus Cristo ressuscitou. E Paulo diz: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. Mas se nós cremos que Jesus ressuscitou, você viu Jesus ressuscitado? Não. Mas pela fé, e o Espírito Santo nos convence disso, nos mostra que isso é verdade, porque a palavra de Deus é verdade, nós podemos sentir essa verdade em nós. Você e eu estamos selados por esse modelo de salvação que é Jesus Cristo, a palavra viva de Deus, que desceu a este mundo, encarnou-se, tornou-se homem como nós, e sem pecado foi à cruz do Calvário, pagou pelo preço do seu e do meu pecado. O sangue dele tem poder para purificar, e todo aquele que recebe Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, tem automaticamente todos os seus pecados perdoados. Imediatamente ele torna-se um salvo, assim como aquele ladrão da cruz, que ele não tinha tempo algum de fazer qualquer outra coisa a não ser reconhecer que era um pecador e crer que Jesus era o Filho de Deus como ele creu. Jesus Cristo, ao ser questionado e perguntado para se lembrar dele quando estivesse no reino dele, Jesus disse ao ladrão: hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia! O ladrão foi com Jesus, porque creu que Jesus era o Filho de Deus. Igreja do Senhor, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Aleluia. Brevemente vai sair a notícia de um povo que desapareceu. É um povo muito humilde, um povo que aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus. E muitos vão perguntar: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? E alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. Eu quero participar desse acontecimento. Amém? Amém. Tudo aquilo que Deus permite acontecer na sua vida, preste bem atenção. Tudo aquilo que Deus permite acontecer na sua vida tem um propósito. Deus vai dando chance, vai dando chance, vai dando chance. Tem propósito. Deus não erra. E tudo que Ele permite acontecer é por amor. Por amor. Por amor somente. Na hora você pode não entender o sofrimento, mas uma hora você vai entender. O dia que Jesus arrebatar você e eu, que o corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir de imortalidade, nós estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Não haverá mais noite. Glória a Deus. Não haverá mais tristeza. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ali não há dor. Ali não há sentimentos errados. Ali é somente gozo, paz e alegria no Espírito Santo. E é por isso que nós continuamos fazendo a obra de Deus, orando e buscando a face do Senhor, para que tenhamos uma igreja preparada, uma igreja redimida, uma igreja salva. Mas infelizmente, amados, como disse aqui, nem todos poderão subir, pois não estão preparados. Somente aqueles que estão se preparando é que estarão subindo. Se lembra que havia 10 virgens, 5 delas eram prudentes, 5 delas eram nécias. Isso é uma referência a Israel, mas serve para nos alertar também, porque o azeite é o Espírito Santo. O nosso lema, o nosso tema, que nós temos mostrado toda semana aqui no cartaz, é: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Pergunte-se: você entende o que é isso? Você entende essa mensagem, encher-se do Espírito? Você consegue compreender o que significa? Que uma coisa é a gente saber a palavra, uma coisa é a gente saber. Efésios 5,18, vejam lá: enchei-vos do
Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, isto é, não deixe-se tomar pelas coisas deste mundo que são atrativas, mas encha-se do Espírito Santo. Não se deixe embriagar pelo mundo, pelas coisas do mundo, mas embriague-se pela palavra de Deus. Porque a embriaguez do Espírito não nos deixa, amados, sem saber o que pensamos, o que fazemos. O Espírito Santo, ele não toma a nossa mente como o demônio toma. O demônio, quando toma uma pessoa, a pessoa quando volta a si, ela fica assustada, nem sabe onde está. O Espírito Santo não faz isso. Ele vem trazendo paz, trazendo alegria, trazendo conforto, trazendo certeza, trazendo aquele comportamento de uma pessoa que tem a convicção de que a qualquer momento pode soar a trombeta, e muitos não ouvirão a trombeta tocar, pois não estão preparados. Toda palavra torta que nós falamos vai aparecer nesse dia. Tudo aquilo que fizemos, amados, e está diante de Deus. Deus conhece os nossos pensamentos, nossas ações. Deus sabe todas as coisas. A Bíblia diz que aquele que obedece à palavra do Senhor é discípulo de Jesus. Aquele que nega-se a si mesmo e toma cada dia a sua cruz é discípulo de Jesus. Aquele que ama mais Jesus do que ama o pai, a mãe, os filhos, a família, aquele que colocar Jesus em primeiro lugar, esse é discípulo de Jesus. Mas aquele que coloca a família antes de Jesus, coloca alguma coisa entre Deus e você, então você está idolatrando. E os idólatras não entram no reino do céu. Porque o que é idolatria? Não é somente se prostrar diante de uma imagem, mas é tudo aquilo que entra entre nós e Deus, e você dá preferência para aquele segundo. Quando você ama mais sua família do que você ama a Deus e a sua palavra, você não é um verdadeiro crente. O verdadeiro cristão é aquele que coloca sempre as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida. E isso é a Bíblia que diz, isso é a Bíblia que relata. E não adianta a gente querer mudar ou dizer que as circunstâncias são outras, a situação são outra. Não se deixe enganar. A Bíblia não vai mudar porque os costumes mudaram, porque a cultura mudou, porque o jeito, o povo mudou. A Bíblia continua sendo a mesma, inerrante, infalível, poderosa palavra de Deus. E o mundo vai passar, mas a palavra de Deus não passará. Aleluia! Mas feliz é aquele que obedece a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz: naquele dia, outra vez, vocês vão ver a diferença entre o ímpio e o justo, aquele que serve a Deus e aquele que não serve, pois nesse dia será revelado todas as coisas. Então não se pressione, não se preocupe com o que as pessoas pensam de você. Se preocupe com o que Deus está pensando de você. Porque na verdade Deus não está pensando de você, Deus está sabendo de nós. Isso que não deve nos preocupar. O que será que Deus está sabendo de você? O que será que Deus sabe de você? Eu não sei. E graças a Deus que eu não sei, que eu não suportaria. Mas Deus sabe. Cada um dos nossos pensamentos, cada uma das nossas palavras, confira com a palavra de Deus. Se elas estão fora daqui da palavra, oh meu irmão, oh minha irmã, tenha misericórdia de você mesmo. Volte-se para Deus e peça perdão. O Senhor é pronto em perdoar, se arrependa. A palavra não mente. Deus é justiça, Ele é amor, mas também é juízo. E as pessoas falam: Deus não vai mandar ninguém para o inferno, porque Ele é um Deus de amor. Como um Deus de amor mandaria alguém para o inferno? Deus não quer mandar no inferno as pessoas que estão indo para lá. São escolhas. E Ele deu aqui a saída. Ele deu a forma de nós sairmos de lá. A palavra dEle nos ensina o caminho. Ela é lâmpada para os pés, luz. Mas muitas vezes nós não queremos estar aqui. Nós queremos ser guiados por emoções. Nós ligamos para alguém ligar para nós e o profeta falar alguma coisa. Quem sabe esse profeta vai dizer aquilo que nós achamos e queremos. O profeta vai falar, e se você está fazendo isso, Deus vai deixar o profeta mentir, para que você seja enganado.
para naquele dia Deus julgar você. Porque a palavra de Deus está na sua mão. Essa é a maior profecia. Isso aqui não tem engano, aqui não tem dolo, aqui não tem erro, aqui não tem falha. Profetas falham, homens falham, líderes falham, mas a palavra de Deus jamais falhará. E a palavra de Deus tem que prevalecer, está acima de todo principado, potestade, profecias, línguas, revelações, visões, sonhos. A palavra de Deus está acima de tudo isso, porque ela é a poderosa, inerrante, infalível palavra de Deus. Amém? Amém. Que Deus possa abençoá-los, que Deus possa dar a vocês a graça de estar sendo revestidos desse poder, dessa unção, para estarem preparados para o arrebatamento no dia do Senhor. Amém? Amém. Vamos. E se Jesus voltar agora? E se de repente no céu o Senhor está se levantando? Porque a Bíblia diz: será num abrir e fechar de olhos. Não vai haver avisos. Sinais tem, mas avisos não. Então eu quero estar preparado. Você também quer? Amém. Não podemos ficar. Eu não quero ficar, porque se está ruim, vai ficar pior. E vai piorar cada vez mais. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Mas eu queria hoje, amados, mostrar para vocês que uma das coisas da obediência à palavra de Deus é nos preocuparmos com outros povos, outras nações. Embora hoje não seja um culto missionário, seja um culto de Santa Ceia, mas faz parte também o trabalho que nós estamos fazendo em alguns lugares, principalmente na Índia. E eu queria passar rapidamente com vocês aqui um filmezinho de quando nós tivemos a oportunidade de estar junto com os órfãos na Índia, junto com o pastor Boas.